O padre chorava. Ele tentou não chorar. É o que dirá depois, 25 anos mais tarde, num depoimento juramentado. Mas não conseguiu. O nome dele era Jean Massieu, tinha uns 40 anos, e naquela manhã de maio de 1431 lhe deram uma tarefa que ele não pediu. Acompanhar uma jovem de 19 anos da cela até a estaca. O caminho era curto. Umas poucas centenas de metros pelas ruas de Rouen, na Normandia, numa França que já não sabia muito bem a quem pertencia. O céu estava nublado. O ar tinha aquele frio úmido que maio ainda traz no norte da França. Frio que não combina com fogueira. Frio que não combina com nada do que ia acontecer. Na praça do velho mercado, desde antes do amanhecer, tinham empilhado lenha. Lenha verde, de propósito. Lenha verde queima devagar. E embaixo daquela lenha, misturado com gesso e enxofre, estava o cheiro. Um cheiro ácido, químico, que ninguém naquela praça conhecia de outro lugar que não fosse ali. 10.000 pessoas esperavam. É o número que as crônicas registram. 10.000. E a jovem que iam queimar se chamava Jeanne. Nós a chamamos de Joana d'Arc. Ela tinha 19 anos. Não sabia ler. Não sabia escrever. Tinha comandado exércitos. E nas próximas 2 horas, ia morrer de um jeito que os homens que fizeram aquilo depois perderam o sono para descrever. Os registros do que aconteceu sobreviveram. Foram escritos pelos homens que estavam lá, por quem condenou, por quem assistiu, por quem chorou e por quem acendeu o fogo. É isto o que eles escreveram. Para entender o que aconteceu naquela praça, é preciso entender o mundo que produziu aquela praça. A França de 1431 era, por qualquer definição funcional, um país em pedaços. A Guerra dos 100 Anos já durava quase um século, desde 1337 para ser exato, e o que tinha começado como uma disputa dinástica entre coroas francesa e inglesa tinha se transformado em algo pior. Não era mais só uma guerra entre 2 reinos. Era uma guerra civil dentro da própria França. De um lado, os Armagnacs, leais ao Delfim Carlos, o herdeiro francês que ainda não tinha sido coroado. Do outro, os borgonheses, aliados dos ingleses, que controlavam a metade norte do país, incluindo Paris. E Rouen. Rouen era inglesa. Não no sentido cultural, mas no sentido militar. Soldados ingleses nas muralhas, um governador inglês no castelo, e um sistema judicial que respondia, em última instância, a Londres. A Igreja, naquele mundo, não era uma instituição separada do Estado. Era o Estado, em muitos sentidos que importavam. O direito canônico, o direito da Igreja, tinha jurisdição sobre heresia, bruxaria, blasfêmia e uma categoria curiosa que hoje soa absurda, mas que, em 1431, era crime capital. O uso de roupas do sexo oposto. Uma mulher vestida de homem era, para o tribunal eclesiástico, uma afronta à ordem divina. Se essa mulher também dizia ouvir vozes de santos, vozes que a mandavam liderar exércitos contra os ingleses, então não era só heresia. Era heresia política. E heresia política, naquele sistema, tinha só uma saída. Fogo. O processo de Joana durou 5 meses. 70 sessões, mais de 100 perguntas. Os juízes eram teólogos treinados, formados na Universidade de Paris, que àquela altura era aliada dos borgonheses e, portanto, dos ingleses. A sentença, muitos historiadores concordam, estava decidida antes de a primeira pergunta ser feita. O objetivo não era julgar, era documentar uma justificativa. E documentaram. As atas do processo de Joana d'Arc são um dos registros judiciais mais completos da Idade Média. Cada pergunta, cada resposta, cada hesitação, tudo anotado em latim por escrivães que sabiam exatamente o que estavam fazendo. É um documento extraordinário. É também, em todo o sentido que importa, o roteiro de um assassinato legal. O homem que presidiu aquilo se chamava Pierre Cochon. Bispo de Beauvais, tinha cerca de 60 anos, rosto largo,
mãos de político. Cochon era... Bem, nenhum historiador concorda sobre o que Cochon era. Para uns, um fanático sincero que acreditava estar purificando a igreja. Para outros, um oportunista que vendia a alma pela diocese de Rouen, que os ingleses tinham prometido a ele como recompensa. Provavelmente era as duas coisas. As pessoas, mesmo as do século XV, costumam ser. Ele conduziu o julgamento com a meticulosidade de quem sabe que o documento vai ser lido depois. Cada passo seguiu o rito. Cada etapa foi registrada. A forma era impecável. O conteúdo era uma farsa. E Cochon sabia. Depois da morte de Joana, ele viveu mais 11 anos. Morreu em 1442, durante uma sessão de barbeiro. Parou de respirar enquanto lhe faziam a barba. Os registros não dizem se morreu em paz, mas do outro lado do processo, do lado de quem acompanhava Joana, estava Jean Massieu. O padre. Massieu não escolheu estar ali. Foi designado. Era um clérigo menor, sem poder, sem influência, e com um problema que naquele contexto era quase uma deficiência. Tinha consciência. Nos depoimentos que deu depois, 25 anos mais tarde, no processo de reabilitação de 1456, Massieu descreveu o que viu com uma precisão que só vem de quem não conseguiu esquecer. Descreveu o rosto de Joana. Descreveu a voz. Descreveu o cheiro. E descreveu o momento em que ela pediu uma cruz. E não tinha nenhuma por perto. Guarde esse detalhe. Vai importar daqui a pouco. E depois havia o carrasco. O nome dele era Geoffroy Terrage. Carrasco oficial de Rouen. Idade incerta. Provavelmente entre 30 e 40 anos. Terrage era um profissional. Já tinha executado antes. Já tinha queimado antes. Mas naquela noite, depois de tudo, ele procurou um frade dominicano chamado Isambart de la Pierre e disse uma coisa que o frade anotou. Disse que tinha medo. Medo de ir para o inferno. Porque tinha queimado, disse ele, uma santa. E Joana. Joana tinha 19 anos. Camponesa de Dom Remy. Uma aldeia tão pequena que não aparecia na maioria dos mapas da época. Cabelo escuro, cortado curto, cortado por ela mesma, para caber debaixo de um elmo. Magra, forte, tinha passado o último ano em combate e os meses anteriores numa cela. Estava mais magra do que quando chegou a Rouen. Os guardas tinham ordens de não machucá-la, mas os registros sugerem que as ordens nem sempre foram cumpridas. Na manhã de 30 de maio, quando a tiraram da cela, ela já sabia. Sabia desde a véspera, quando retiraram a sentença de prisão perpétua e leram a condenação final. Sabia que ia morrer. E sabia como. 7 da manhã. A porta da cela se abre. 2 soldados ingleses entram primeiro. Depois, Massieu. A cela fica no castelo de Bouvreuil. Uma torre grossa, pedra cinzenta, sem janela que mereça o nome. Joana está vestida com uma camisola branca. Na cabeça, vão colocar uma mitra de papel, um capuz cônico, do tipo que se usava para identificar hereges. Na mitra estão escritas as palavras herética, relapsa, apóstata, idólatra. 5 palavras em latim que resumem 5 meses de julgamento. Ela pede para se confessar. Deixam. Massieu está lá. Depois dirá que ela se confessou com calma, que não chorou nesse momento, que a voz era firme. 8 horas. A carroça sai do castelo. É uma carroça aberta, puxada por um cavalo. As ruas de Rouen são estreitas, ruas medievais, paralelepípedos irregulares, lama nas beiradas. O som da carroça naquelas pedras é um som seco, ritmado, que ecoa nas paredes das casas de enxaimel. Nas janelas, rostos. Nas calçadas, gente. Muita gente. Massieu dirá depois que Joana rezava em voz alta durante o trajeto. Que repetia o nome de Jesus. Que algumas pessoas na rua choravam. Que outras cuspiam. 9 horas. A carroça chega à Praça do Velho Mercado. A praça é grande,
grande o suficiente para 10.000 pessoas, que é o número que já está lá. No centro, 3 estruturas. A primeira é um palanque de madeira onde estão os juízes, caixão entre eles. A segunda é um púlpito onde será lida a sentença. A terceira é a estaca. A estaca é alta. Mais alta do que o normal, os registros notam. Foi feita assim de propósito, para que a multidão inteira pudesse ver. A lenha empilhada ao redor chega à altura da cintura de um homem. Lenha verde, misturada com gesso e enxofre. O cheiro é forte, químico, um cheiro que gruda na garganta. Primeiro, a leitura da sentença. Guillaume Erard, um teólogo, faz um sermão. É longo. Joana ouve de joelhos. Depois, Erard se vira para ela e diz: os registros preservam a frase, que a França foi desonrada por segui-la. Massieu dirá depois que Joana respondeu. Disse que não falasse da França, que a França não tinha culpa de nada. 10 horas, talvez um pouco antes. A sentença é lida formalmente. Caixão a lê. Cada palavra em latim, traduzida para o francês, repetida em voz alta para que a praça inteira ouça. Joana é declarada herética e relapsa. Relapsa porque, dias antes, tinha voltado a vestir roupas masculinas na cela. Os motivos dessa volta são disputados até hoje. Alguns dizem que foi provocação dos guardas, que tiraram as roupas femininas e deixaram só as masculinas. Outros dizem que foi escolha dela. Os registros divergem. O efeito foi o mesmo. Relapsa significava reincidente. E reincidente, no direito canônico, significava fogueira, sem apelação, 10:30. Levam-na até a estaca. Ela caminha. Massieu caminha ao lado. Nesse ponto do relato, 25 anos depois, Massieu disse que chorou tanto que quase não conseguia falar. Joana é amarrada à estaca com cordas, não correntes, cordas. A estaca é de madeira, grossa, e tem uma placa no topo com as mesmas palavras da mitra. Herética, relapsa, apóstata, idólatra. E então, Joana pede uma cruz. Não há cruz ali. Não trouxeram. Ninguém pensou nisso. Ou alguém pensou e decidiu que não. Como é morrer sem o único símbolo que te dá conforto? A pergunta não tem resposta. Mas um soldado inglês, o nome dele se perdeu. Nenhum cronista anotou. Pegou 2 pedaços de lenha do chão. Amarrou um no outro com um cordão. Fez uma cruz. Passou para ela por entre a lenha empilhada. Joana segurou aquela cruz de gravetos contra o peito. Massieu, ao mesmo tempo, correu até a igreja mais próxima, a igreja de Saint-Sauveur, ali na praça, e trouxe uma cruz processional, grande, de metal. Segurou-a erguida na frente de Joana, para que ela pudesse ver até o fim. Minuto 1 do fogo. Geoffroy Terrage acende a base da lenha. O gesso e o enxofre pegam primeiro. Uma chama branca, rápida, com um estalo seco. Depois, a lenha. A lenha verde faz fumaça antes de fazer chama. Muita fumaça. Fumaça grossa, branca, que sobe e envolve a estaca antes que o fogo chegue. O cheiro muda. Não é mais só enxofre. É lenha molhada queimando, um cheiro pesado, adocicado, que fica na roupa por dias. Joana começa a gritar. Não de dor. Ainda não. Grita o nome de seus santos. São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida. Os mesmos nomes que disse ouvir desde os 13 anos. Os mesmos nomes que o tribunal usou para condená-la. Minuto 3. A fumaça agora é densa. Da praça já é difícil ver o rosto dela. Massieu está perto. Perto o suficiente para ouvir. Longe o suficiente para não queimar. Ele segura a cruz processional o mais alto que consegue. Joana grita. Jesus! Grita outra vez. E outra. As testemunhas, mais de uma, em depoimentos separados, anos depois, disseram que ela gritou Jesus 6 vezes. 6 vezes. O número é consistente entre os relatos. Minuto 5. O fogo alcança as pernas.
O som muda. Não é mais só crepitar de lenha. É algo mais. Algo que as testemunhas descreveram com poucas palavras e muitos silêncios. Um cronista inglês escreveu que o som era como nada que tivesse ouvido antes. Depois riscou a frase. Deixou o espaço em branco. Às vezes, o que não se escreve diz mais. Minuto 7. A fumaça cobre tudo. Da praça, quase ninguém vê mais. Ouvem a voz, cada vez mais fraca, repetindo o mesmo nome. Jesus. Depois, em algum momento entre o 7º e o 10º minuto, os registros não são precisos aqui, e talvez seja melhor que não sejam. A voz para. Silêncio. 10.000 pessoas em silêncio. Mathieu ainda segura a cruz, mas está chorando demais para ver se ela ainda olha. O fogo continuou por muito tempo depois. Quanto tempo leva para uma fogueira daquele tamanho consumir o que tem para consumir? Mais do que se imagina. Mais do que se quer imaginar. A voz parou. O fogo não. 10.000 pessoas ficaram ali, na praça, enquanto a fumaça subia, branca, depois cinza, depois preta. Ninguém se mexeu. Os registros dizem isso com uma clareza que parece impossível para uma multidão daquele tamanho. Ninguém se mexeu. O som agora era só fogo, crepitar de lenha, estalo de gesso, e o vento trazendo a fumaça para cima das casas ao redor da praça, para dentro das janelas, para dentro das roupas de quem estava lá. O cheiro ficou em Rouen por dias. Mathieu largou a cruz. Não conseguiu mais segurar. Caiu de joelhos ali mesmo, na beira da fogueira, e ficou. Quanto tempo ficou, não disse. Disse que não conseguiu sair. E então veio a ordem. Não de Cauchon, de mais acima. Do cardeal de Winchester, Henry Beaufort, que assistiu tudo de uma janela. A ordem era clara. Afastem as brasas, mostrem o corpo. O carrasco obedeceu. Puxou a lenha que ainda queimava, abriu espaço, e o corpo de Joana ficou exposto, para que a multidão visse, para que ninguém pudesse dizer que ela tinha escapado, que era bruxa e tinha fugido pelo fogo, que os santos a tinham salvo. Era preciso que vissem. Viram, e depois veio a segunda ordem. Queimem de novo. E queimaram. E depois a terceira ordem. Queimem mais uma vez. Queimaram até não restar nada que pudesse ser recolhido como relíquia. As cinzas, tudo o que sobrou, foram varridas e jogadas no Sena. O rio levou. Naquela noite, o carrasco Geoffroy Terrage procurou um frade. O nome do frade era Isambard de Lapierre, o mesmo que tinha estado na praça, o mesmo que tinha tentado, durante o julgamento, sussurrar conselhos para Joana, sem que Cauchon percebesse. Terrage disse ao frade que não conseguia dormir, que tinha medo, que achava que tinha queimado uma santa, que Deus nunca ia perdoar aquilo. Isambard anotou. 25 anos depois, no processo de reabilitação, apresentou a anotação. Jean Tressart, secretário do rei da Inglaterra em Rouen, foi visto naquela noite chorando nas ruas. Um cronista registrou o que ele disse, em voz alta. Para ninguém em particular. Estamos perdidos. Queimamos uma santa. E a praça? A praça ficou vazia. A lenha queimou até virar cinza. A cinza foi varrida. O chão de pedra ficou marcado. Uma mancha escura que, segundo registros posteriores, demorou anos para sumir. Ou talvez nunca tenha sumido de todo. Os registros, sobre esse ponto, ficam em silêncio. O processo de reabilitação começou em 1449, 18 anos depois. A guerra tinha virado. Os franceses tinham retomado Rouen, retomado Paris, retomado quase tudo. Carlos VII, o Delfim que Joana ajudou a coroar, agora era rei indiscutido da França, e um rei indiscutido não podia dever a coroa a uma herege condenada. Era preciso limpar o registro. Não por justiça, ou não só por justiça, por política, sempre por política, o Papa Calixto XIII autorizou a revisão em 1455.
O processo foi reaberto. Mais de 100 testemunhas depuseram. Massieu depôs. Isambard depôs. Soldados depuseram. Vizinhos de Dom Remy depuseram. A mãe de Joana, Isabelle Romé, que tinha mais de 70 anos, caminhou até Paris para pedir a revisão. Caminhou. Em 7 de julho de 1456, a sentença de 1431 foi formalmente anulada. Joana foi declarada inocente. Mártir. Vítima de um julgamento corrupto conduzido por um bispo que agiu por ódio e vingança. São as palavras do documento. Cauchon, àquela altura, já estava morto há 14 anos. Não pôde se defender. Talvez não tivesse o que dizer. Mas repare no intervalo. 25 anos. 1/4 de século entre o fogo e a reabilitação. Tempo suficiente para todo mundo que estava na praça envelhecer. Tempo suficiente para as crianças que viram aquilo virarem adultos e contarem para os filhos. Tempo suficiente para o cheiro sair da pedra, mas não da memória. E depois veio mais tempo. Muito mais. Joana foi beatificada em 1909, quase 5 séculos depois. Canonizada em 1920, santa oficial da Igreja Católica. A mesma igreja que a queimou. Pense nisso por um momento. A instituição que acendeu o fogo é a mesma que, 489 anos depois, colocou o nome dela no calendário dos santos. Não existe ironia maior na história da cristandade. Ou talvez exista, mas essa é difícil de superar. A Praça do Velho Mercado, em Rouen, existe até hoje. Você pode ir lá. Muita gente vai. No ponto exato onde a estaca foi erguida, há uma marca no chão. Uma cruz simples, embutida nas pedras. Ao lado, a igreja de Sainte-Jeanne d'Arc, construída em 1979, com um telhado que lembra as chamas de uma fogueira, ou o casco de um navio virado. Depende de quem olha. Por dentro, tem vitrais do século XVI, resgatados de uma igreja destruída na Segunda Guerra. A luz entra colorida, vermelha e dourada, e bate no chão de pedra, onde há 6 séculos a lenha queimou. As atas do julgamento sobreviveram. São um dos documentos jurídicos mais estudados da Idade Média, usados em faculdades de direito, de história, de teologia. Cada pergunta que fizeram a Joana está lá. Cada resposta está lá, incluindo a famosa resposta sobre a graça de Deus. Quando os juízes perguntaram se ela acreditava estar em estado de graça, uma armadilha, porque responder sim seria presunção e responder não seria admissão de pecado. Joana respondeu: se eu não estiver, que Deus me coloque. Se eu estiver, que Deus me mantenha. Os teólogos na sala ficaram em silêncio. Uma camponesa analfabeta de 19 anos tinha dado uma resposta teologicamente perfeita. Ninguém esperava. As atas registram que houve uma pausa. O que não registram é a cara de Cauchon. Mas o nome de Joana, com o tempo, virou outra coisa. Virou símbolo. Da França, primeiro, padroeira oficial desde 1922, usada por monarquistas e republicanos, por esquerda e direita, por nacionalistas e por feministas. Cada século encontrou nela o que precisava encontrar. O que se perde nesse processo é o que sempre se perde. A pessoa. A jovem de 19 anos que tinha medo do fogo. Os registros dizem que ela tinha medo, que na manhã da execução perguntou a Massieu se doía muito, e que mesmo assim não recuou. Não abjurou de verdade. Não disse que as vozes eram mentira. Não deu aos juízes o que eles queriam. E morreu por isso. A cruz de gravetos que o soldado inglês fez para ela, 2 pedaços de lenha atados com um cordão, queimou junto. Não sobreviveu. Não podia sobreviver. Mas o gesto sobreviveu, porque Massieu viu. E Massieu contou e alguém escreveu. É assim que as coisas duram. Não pelo objeto, pelo testemunho. E em Rouen, quando o sol se põe e a praça esvazia, a luz dos vitrais da igreja ainda bate no chão de pedra. Vermelha, dourada, no mesmo ponto onde o fogo queimou. E a pedra, 6 séculos depois,
ainda é fria.